Versículo 1 a 9, responsivamente. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que partindo eles do Oriente, vieram com uma planície na terra de Siná e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até aos céus e tornemos célebre no nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Versículo 6. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Amém. Irmãos, daqui a 10 dias, basicamente, vai ter a nossa reunião do presbitério. Essa reunião trata assuntos de todas as igrejas, são muitos assuntos importantes, e um desses assuntos é o nosso pedido para organizar a nossa congregação aqui, em igreja, ter o CNPJ próprio, presbítero, diácono, oficiais, liderança, administração própria, né? Deus queira nos dar essa graça, né? Mas a pergunta é: por que mais uma igreja? Já existem tantas igrejas de tantos tipos, por que mais uma igreja? Alguns países têm criado muitas dificuldades em organizar igrejas. Por exemplo, em Angola, estavam cobrando valores altíssimos, tipo 10 mil reais para organizar uma igreja. O governo cobrando, né? E no Brasil hoje, o estatuto para organizar uma igreja, né, pelo menos uma igreja presbiteriana, eu acho que não vai ficar menos de 2 mil reais para registrar o nosso estatuto no cartório. Mas isso são apenas detalhes. A pergunta é: por que mais uma igreja? Os governos já têm criado dificuldades, impedimentos, as igrejas estão se multiplicando, muitas dessas igrejas, ao invés de ajudar, atrapalham. Deus tem misericórdia. E a pergunta vem: por que mais uma igreja? Neste texto que nós lemos, fala sobre isso. Uns princípios de uma igreja verdadeira, mas de uma forma invertida. Então aqui, na criação da Torre de Babel, nós vamos perceber o que uma igreja não deve ser, para que nós possamos entender bem e possamos viver de uma forma de que a igreja deve ser, como a nossa igreja deveria ser na perspectiva bíblica da palavra, da vontade, do coração de Deus. Por que Deus está criando mais uma igreja? Para que Deus está plantando essa igreja? Qual a finalidade, o princípio, o propósito deve ter nesta igreja? Entende? Então é isso que eu queria que a gente pensasse. Então nós vamos ver o que a Torre de Babel era, para que a nossa igreja não seja. A Torre de Babel, ela é o símbolo de uma igreja errada, fora da vontade de Deus. Em Gênesis, irmãos, tem essa característica. Gênesis é o livro dos princípios, o livro dos começos. Tudo que existe no mundo hoje tem algum princípio básico no livro de Gênesis. Todas as coisas, todas as áreas, ciência, matemática, agricultura, música, relacionamento, casamento, filhos, qualquer área da sociedade que você imaginar, tem algum princípio em Gênesis. E a igreja também. Nós sabemos que a igreja surgiu com Jesus Cristo no Novo Testamento,
Mas lá em Gênesis já tinha princípios do que deveria ser uma igreja conforme a intenção de Deus. E é o que nós vamos perceber hoje de uma forma invertida. Na criação da Torre de Babel, tem o que a igreja não deve ser. E aí nós vamos tirar por inferência o que Deus quer que nós sejamos, ok? Então, Gênesis 11, versículo 4, esse versículo centraliza toda a ideia da Torre de Babel. Então, caminha comigo, pensa comigo aí então. Então, o primeiro erro de uma igreja está na Gênesis 11, versículo 4, a parte A. Fala assim, ó, disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chega até os céus. Primeiro princípio que uma igreja não deve ser: viver de aparência ao invés de viver de essência. Eles queriam criar uma torre, não para se abrigar da chuva, do frio, do sol. Eles queriam criar uma torre, não para protegê-los, gerar comunhão, fortalecimento, cuidado, não. Eles queriam criar uma torre para quê? Para que ela fosse grande, maravilhosa, e que a aparência dela fosse vista em toda a terra, e que todo mundo, em todo lugar, visse aquela torre. Eles queriam criar uma torre de aparência. Eles não importavam o que ia ter lá na torre, mas eles queriam isso aqui, uma torre cujo topo chega até os céus. Imagina, gente, aqui na nossa região, um prédio, uma torre, né, que chega até os céus. No mundo inteiro nós temos nos Estados Unidos, lá Manhattan, tem lá, não sei se é Xangai, Hong Kong lá, tem Dubai, disputando qual é o prédio mais alto do mundo. Já tem uns 3 que falam que são mais altos do mundo, né? Os 3 são mais altos do mundo. É uma disputa. E eles queriam isso. Nós vamos fazer uma torre, vai chegar até o céu. Todo mundo vai olhar, vai ver. A aparência vai ser melhor, né? E aí nós vamos ficar aqui, e nós vamos ficar aqui adorando nessa torre, e com essa torre chegando até o céu. Uma igreja não deve ser desse jeito, irmãos. A igreja não pode colocar a aparência acima da essência. Para Deus, o que importa são as pessoas da igreja, não a parte externa da igreja. Deus está mais importante, ou mais importado, ou mais interessado nas pessoas que estão dentro da igreja. E porque, agora veja bem, nós temos alguns países da África e estão acontecendo avivamentos, e muitos deles não tem nem igreja para reunir. Reúne debaixo de pé de manga, de árvores grandes. Alguns países no Oriente Médio não tem igreja para reunir, mas tem acontecido avivamentos lá. Se reúnem em casas, escondidos. Na época que a igreja foi plantada, os irmãos sabem onde eles se reuniam. Basicamente, Jesus plantou a igreja, começou ali, 12 discípulos, depois foi para 120, foi para 3.000, foi para 5.000, depois já não dava para contar mais. Aí o Império Romano, sentindo-se ameaçado, partiu para cima da igreja, queria exterminar a igreja, e a igreja passou a reunir-se aonde? Nas catacumbas de Roma, no cemitério. Quem aqui gostaria de participar de uma igreja que mora, reúne no cemitério? Irmãos, e essa igreja que é a igreja do avivamento de Atos, a igreja primitiva, eles ficavam escondidos nas casas, ficavam escondidos no cemitério, ficavam escondidos nas catacumbas, ficavam espalhados das formas mais diversas e improváveis, mas era a igreja de Jesus, a qual nós oramos, ansiamos, Deus faz de novo, dá uma igreja de avivamento, nos faz voltar à igreja primitiva. Irmãos, infelizmente, muitas igrejas hoje estão igual à Torre de Babel. Estão mais preocupados com a aparência. Eles querem fazer algo com uma aparência e chama. Infelizmente, irmãos, com dor no coração que falo isso, né? Muitas igrejas hoje investem muito dinheiro na aparência da igreja, quando tem pessoas dentro da igreja passando necessidade, casamentos sendo destruídos, pessoas desempregadas, e as pessoas estão lá construindo Torre de Babel, e sem contar a obra missionária. Quantos missionários que estão levando o evangelho, não tem local nem onde reunir,
e as igrejas deles com torre de Babel. Misericórdia, irmãos. Eles queriam uma torre que fosse grandiosa, não na essência, não nas pessoas, não na comunhão, não na vida com Deus, mas que fosse grandiosa na aparência. E Jesus tem uma palavra muito dura para os fariseus com relação a isso. Jesus, olhando para os fariseus, nesse texto da viúva pobre, vários outros textos, na vida de oração dele, fala assim: olha, vocês são sepulcros caiados. Os fariseus viviam de aparência, por fora eles eram maravilhosos, né? Jejuavam 3 vezes por semana, 2 vezes por semana, quarta e sexta-feira, davam o dízimo de tudo, né? Do endo, do cominho, da hortelã, tudo eles tiravam o dízimo, né? Oravam pelas praças, e Jesus olha e fala assim: olha, sepulcros caiados, tudo de aparência, por fora uma beleza, mas o coração está longe de mim. Jesus que falou. João Batista foi um pouco mais duro. João Batista falou assim: olha, eles são raça de víboras, só querem comer o que é do outro, né? Misericórdia, irmãos. Irmãos, veja bem, um detalhe muito importante: nós não temos que rejeitar a aparência como algo demoníaco, né? Os adolescentes gostam de cuidar da aparência e tem que cuidar mesmo, senão não casa não, né? Mas a aparência não pode ser maior do que a essência. Faz sentido? A aparência é importante? É muito importante. Vai lá, igual o Telebrec faz, vai lá numa loja comprar de chinelo, bermuda rasgada, camisa torta, amassada, vai ver se alguém te atende. Chega aí Natal, né, as lojas lotadas, você vai ficar 3 horas, 4 horas dentro da loja, não chega nenhum vendedor. Agora chega lá, sapato engraxado, blazer, uma calça soft, você vai ver que vai vir 10 vendedores te atender. A aparência é importante. Sem aparência a gente não trabalha, a gente não comercializa, a gente não casa. A aparência é importante, mas a aparência não pode superar a essência. Entende? Nós não podemos preocupar com a aparência e esquecer daquilo que é a nossa essência, o nosso caráter, o nosso eu, a nossa vida interior, a nossa comunhão com Jesus, a vida de oração, a leitura da Bíblia. É isso que tem valor diante de Deus. O exterior deve refletir isso. O exterior não pode ser a base de tudo. Faz sentido? O nosso exterior deve ser um reflexo daquilo que está no nosso interior. E é isso que Jesus quer de nós. A Torre de Babel não era assim, mas a nossa igreja tem que ser assim. Na Torre de Babel, vamos construir uma torre, vai chegar até o topo, a aparência maravilhosa, e nós vamos ficar aqui e tudo beleza. Não pode. Primeiro as pessoas, depois a aparência. Primeiro o interior, depois o exterior. Primeiro a essência, depois a aparência. Beleza? Vamos para o segundo ponto. Segundo erro da Torre de Babel. No mesmo versículo 4, a parte B. Então eles começam falando: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chega até os céus. E olha a imagem que eles falam aí, ó, o segundo ponto nosso: e tornemos célebre o nosso nome. Misericórdia. Segundo erro da Torre de Babel: engrandecer o próprio nome, ao invés de engrandecer o nome de Jesus. Eles são muito claros e objetivos: nós queremos uma torre e vai chegar até o céu, todos os povos vão ver, e o nosso nome vai ser grande. A Bíblia chama isso na teologia de orgulho, ego. O ego deles era maior do que a própria torre. A torre já era um absurdo de grande, mas o ego deles era maior do que a torre. E engrandecemos o nosso nome, e tornemos célebre o nosso nome. Este era o segundo erro deles. Ao invés de engrandecer o nome de Deus, de Jesus, eles queriam engrandecer o próprio nome. Irmãos, o orgulho é o que a Bíblia mais condena na Bíblia. C.S. Lewis foi um grande pensador cristão. Ele faz uma analogia do orgulho muito interessante, e ele fala assim, ó: orgulho foi o primeiro pecado no céu. Lembra? Quando Lúcifer achava que era igual a Deus, queria ser acima de Deus. Orgulho foi o primeiro pecado na terra.
Lembra a tentação lá que a serpente fala com Adão? E sereis conhecedores de Deus, sabereis igual a Deus, né? Orgulho, e C.S. Lewis fala que o orgulho é a base de todo o pecado humano. Qualquer pecado, você consegue fazer um link até o orgulho. Interessante, muito interessante, né? Mas aqui, irmãos, o negócio era muito sério mesmo, porque nós existimos para glorificar o nome de Deus, amém? O presbítero Ismael está meditando aí no breve catecismo, todos os domingos à noite, né? Primeira pergunta do catecismo, lembra? Qual é o fim principal do homem? Qual que é? O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Nós existimos para a glória de Deus, fazer Deus conhecido, mostrar Deus na nossa vida. Mas não era esse o propósito da Torre de Babel. Eles queriam exatamente o contrário: Deus seja esquecido e o nosso nome seja lembrado. O orgulho é o contrário da humildade. A humildade, eu não sou melhor do que ninguém, as outras pessoas têm que ser engrandecidas, Deus tem que ser agradecido. O orgulho é o contrário do nosso lema, amor a Deus. O orgulho é amor a si próprio. O orgulho é o contrário de amor ao próximo. O orgulho é o nosso ego inflamado, exaltado, idolatrado. No orgulho a gente perde a humildade, perde amor a Deus, perde amor ao próximo e continua só conosco mesmo. O orgulho é a base do divórcio, do adultério, do roubo, do assassinato. O orgulho é que nos faz pecar em todas essas coisas, quando nós começamos a dar valor a apenas nós mesmos. A Bíblia tem muito a falar sobre isso, irmãos. Eu gosto de João Batista, fala assim: olha, convém que ele cresça e que eu diminua. Amém? Olha o Salmo 131, irmãos. Olha que salmo interessantíssimo. Davi, ele coloca esse salmo como se fosse aí uma vacina contra o orgulho, porque ele fala de uma forma invertida para a gente não praticar. Salmo 131. Quem abriu, vão ler junto comigo. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não anda à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Como uma criança desmamada se aquieta nos braços da sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Depois você medita nesse salmo, né? É a vacina contra o orgulho. Você vai meditando, vai vendo o que você é e pede a Deus para não ser. Em Gálatas 2:20, o apóstolo Paulo também fala sobre isso, quando ele diz lá, Gálatas 2:20, olha como é que Paulo coloca aí, olha. Davi, o homem segundo o coração de Deus, dá uma dica no Salmo 131, o apóstolo Paulo, né, um dos maiores cristãos que já existiu. Olha o segredo de Paulo, irmãos. Gálatas 2, versículo 20, vamos ler juntos, quem abriu? Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então esse é o segredo de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Esse é o segredo de Paulo, o maior apóstolo, plantador de igreja, missionário, escritor da Bíblia. Cristo vive em mim. Irmãos, quanto mais a gente deixa Cristo crescer em nós, menos o nosso ego vai aparecer, mais Cristo vai ser exaltado e mais Deus vai nos honrar. Nós precisamos matar o nosso ego. Nós precisamos enterrar o nosso ego, e deixar lá, e não deixar ele ressuscitar não, né? É o segredo, irmãos. Enquanto a gente estiver procurando honra própria, glória própria, vai acontecer isso aqui na Torre de Babel. Deus vai confundir a gente, espalhar a gente, bagunçar a gente. Mas quando a gente coloca Deus em primeiro lugar,
as outras coisas começam a acontecer. Mas vamos para o último. Então, o primeiro erro da Torre de Babel, que é o erro de muitas igrejas: viver de aparência ao invés da essência. Segundo erro, engrandecer o próprio nome ao invés de engrandecer o nome de Deus. E o último erro aqui, olha, uma desobediência clara à palavra de Deus. O finalzinho do versículo 4, olha o propósito que eles iam fazer essa torre e engrandecer o nome: para que não sejamos espalhados por toda a terra. Parecia uma coisa boa. Nós vamos construir uma torre bem grande, vamos engrandecer o nosso nome, vamos ficar todo mundo junto aqui e não sejamos espalhados para toda a terra. Qual era o erro? Esse terceiro aqui e último erro: se ajuntar ao invés de espalhar. Pastor, qual é o problema de viver unido? É tão bom quando a família está unida, é tão bom fazer parte de uma igreja em comunhão, é tão bom com a fraternização de Natal, é ou não é? Tem pessoas que passam o ano inteiro sonhando com a ceia de Natal, é muito bom, mas a questão aqui, o detalhe aqui, é que havia uma ordem de Deus direta para eles espalharem. O problema não era o ajuntamento, o problema não era a comunhão, o problema não era a união, o problema é: Deus deu uma ordem para eles se espalharem e fazer o nome de Deus conhecido na terra. Mas eles, para engrandecer o próprio nome, eles queriam ajuntar. Percebe? Quer ver? Só para a gente ver aí, olha, para tentar esclarecer melhor, volta aí. Quando Deus criou o homem e a mulher, Gênesis 1, versículo 27 e 28. Volta algumas páginas aí, por favor. Olha aí. Fala assim, olha. Quem abriu pode ler comigo. Gênesis 1, versículo 27 e 28. Olha o propósito da criação da raça humana. 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Havia uma ordem, havia um mandato: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, dominai a terra, faz o nome de Deus conhecido em toda a terra. Mas qual era o propósito deles? Vamos fazer uma torre, engrandecer o nosso nome e vamos ficar juntinho aqui e não vamos espalhar. Olha aí, depois Deus repete essa ordem para Noé, Gênesis 9, quando Deus faz aliança com Noé e livra Noé do dilúvio. A terra estava corrompida, o pecado dominava em toda a terra. Diz a Bíblia que havia um justo na terra, Noé. E Noé ficou ali mais de 100 anos pregando a palavra de Deus e ninguém deu ouvido a Noé. E aí Deus tem uma ideia: eu vou destruir toda a raça humana porque não tem mais volta. Vou pegar Noé, a família de Noé, e vou começar tudo de novo do zero. E Deus manda o dilúvio e destrói todo mundo. Mas olha o pacto que Deus faz com Noé, irmãos. Gênesis 9:1. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e o quê? Enchei a terra. Entenderam onde eu estou querendo chegar? A Torre de Babel era uma afronta direta à ordem de Deus. Quando Deus criou o ser humano, mandou eles encherem a terra. É lógico que não é para um casal sozinho encher a terra toda, né? É para todos os casais encherem a terra, né? Depois Deus preserva Noé e dá ordem: enchei a terra. Mas quando eles resolvem construir a Torre de Babel, qual que é? Não vamos espalhar pela terra. Irmãos, na teologia nós temos uma palavra muito bonita para isso. Qual que é? Missões. Missões é fazer o nome de Deus conhecido em toda a terra. Eles estavam se rebelando claramente contra uma ordem de Deus que era repetida dia após dia. Mas eles endureceram o coração, concentraram em si mesmo e não queriam.
Missões é quando a gente fala de Jesus, leva Jesus, espalha o reino de Deus em toda a terra. Irmãos, quando uma igreja não faz missões, é a maior tragédia do mundo, irmãos, porque Jesus é o único redentor da humanidade. Irmãos, presta atenção no detalhe: uma pessoa sem Jesus em qualquer parte do mundo é a pior coisa de se imaginar. O coração humano cheio de pecado, sem Jesus, não tem limite para atrocidades, não tem limite para pecar, não tem limite para fazer coisa errada. A gente vê os filmes com os índios da Amazônia, todos lindos e maravilhosos. Vai conhecer as histórias deles. Pecado, 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 cada um mais absurdo que o outro. A gente vê alguns países tão bonitos na foto. Vai conhecer a história dele. Uma pessoa sem Jesus é uma tragédia. E Jesus é o único que pode dar paz, alegria, amor, vida eterna, salvação para uma pessoa. Quando a igreja deixa de falar de Jesus para as pessoas, a igreja está falando assim: eu não estou nem aí para você, eu não importo com a sua vida, eu quero que você vá para o inferno mesmo, eu quero que você se dane, que você sofra, que você faça o que quiser. Quando uma igreja deixa de levar Jesus em toda a terra, nós deixamos de amar a Deus, porque nós não estamos honrando a obra de Jesus. Nós deixamos de amar o próximo, porque nós não importamos com o sofrimento do próximo, nós não importamos com o destino eterno do próximo, que é o inferno. Entende, irmãos? A Torre de Babel era uma grande afronta a Deus. Primeiro, porque ela queria viver de aparência, sem preocupar com a essência. Segundo, porque ela estava preocupada em engrandecer o nome dela, ao invés de engrandecer o nome de Deus. E terceiro, porque estava em franca rebeldia contra Deus e não se importava com o próximo. As pessoas morrendo sem Deus e eles preocupados em ficar juntados sem se espalhar. A desobediência da igreja, irmãos, é a maior tristeza para as nações. Não poucos missionários dão testemunho, muitas vezes, parecido com esse que eu vou falar, que é um missionário, um relato real. Quando Ronaldo Lidório chegou na Amazônia, tinha 129 povos não alcançados, aproximadamente. Depois ele encontrou outros, e diz que ele chegou numa tribo, e quando ele começou a falar de Jesus, da graça de Deus, da salvação, da vida eterna, do livramento da condenação, do inferno, do pecado, as pessoas começaram a chorar e converteram, a tribo inteirinha converteu. Aí uma criança, um adolescente chegou para o Ronaldo Lidório e falou: há quanto tempo você sabe dessas coisas? Ele disse: desde quando eu nasci, meu pai era pastor, então eu já nasci sabendo disso. Eu disse: há quanto tempo existe essa igreja no Brasil? Eu disse: desde 1859, a igreja presbiteriana é uma das igrejas mais antigas do Brasil, né? É uma igreja histórica, ela já existe no mundo há mais de 500 anos. Aí o adolescente virou adolescente, você sabe que às vezes está bem à frente da gente no pensamento, né? Falou com o Ronaldo Lidório assim, e quebrou o Ronaldo Lidório. Então por que só agora que vocês vieram falar para nós? E meu avô que morreu sem Jesus? E minha avó que morreu sem Jesus? E os meus parentes que morreram sem Jesus? O que vai acontecer com eles? Diz o Ronaldo Lidório que ele calou a boca, abaixou a cabeça, saiu e foi orar e chorar. Irmãos, entende? Quando a igreja negligencia o seu papel missionário, ela está declarando uma afronta a Deus, um desprezo pelo sofrimento do próximo, e principalmente é uma tragédia, porque a igreja é a única esperança de levar a salvação para a humanidade. Entende? Nenhum clube de futebol, nenhuma sociedade, ninguém vai fazer o que a igreja faz, irmãos. Tem muitas comunidades terapêuticas hoje, tem muitas sociedades de benefício ao próximo. Igreja católica faz muita coisa boa hoje para o próximo, principalmente na área de idosos, que dá inveja na gente. Os espíritas fazem boas obras nessas tragédias que deixam os cristãos envergonhados. A gente deveria aprender essas coisas com eles. Mas tem um detalhe, irmãos:
com relação à salvação, à vida eterna, livramento do inferno, só a igreja tem a resposta. E quando a igreja deixa de espalhar o nome de Deus, é uma tragédia. E Deus não se conforma. Olha o que acontece no resto do texto, irmãos. Versículo 5. Então desceu o Senhor. Eles queriam chegar até o céu, agora Deus desce até eles, para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificaram. E o Senhor disse: eis que o povo é um e todos têm a mesma linguagem. Olha a tristeza, isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Irmãos, presta atenção no detalhe. Sem Jesus, a pessoa não tem limite para pecar. Só a graça de Deus, o poder do Espírito Santo é que nos impede de pecar o tanto que a gente quer. Uma pessoa sem Jesus, ela faz os piores pecados do mundo. Nós temos visto aí feminicídio aumentando, nós temos visto aí pedofilia, estupros, assassinatos. Cada dia aparece um assassinato mais inimaginável que o outro. Filhos matando pais, e agora mata o pai e ainda vira atriz de cinema, financiado pelo governo brasileiro. Misericórdia, está lá. Agora é sucesso no mundo inteiro. Juntou com o namorado drogado, matou o pai e a mãe para pegar o dinheiro, e agora é astro de cinema. Misericórdia. Irmãos, a pessoa sem Jesus não tem limite para pecar. Ela só não peca mais por causa da restrição da sociedade, polícia, leis restritivas e a graça de Deus segurando. Presta atenção no detalhe muito triste, irmãos. Não se escandalizem, mas vai piorar. Porque a pessoa sem Jesus não tem limite para pecar. É o versículo 6, finalzinho do versículo 6. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Misericórdia. Aí o que Deus faz? Deus junta Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E eles descem e destrói aquela irmandade do mal. Essa aí é uma frase que eu vi um pastor falando um dia. Olha o que Deus faz: vinde, desçamos, confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Já viu essas igrejas cheias de confusão? Um não entende a linguagem do outro. Via de regra, uma igreja não tem amor a Deus, amor ao próximo, não está importado com a obra missionária, só está preocupado em engrandecer o próprio nome. É aquela confusão dentro da igreja, igual a igreja de Corinto. O que mais que Deus faz? Cria confusão, eles não se entendem mais um com o outro. Versículo 8: destarte o Senhor os dispersou. Já viu essas igrejas? Fica cheio de briga, divisão, picuinha, e está todo dia dividindo. Dali para os superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. E o último versículo 9: chamou-se-lhe por isso o nome de Babel. Daí vai vir a Babilônia, que é a mãe de todas as heresias da terra, A Babilônia, onde foram levados os príncipes de Israel, destruíram todo o povo de Judá, onde nós temos as histórias maravilhosas de Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, depois Esté, e outros lá, Esdras, Neemias. A Babilônia surgiu aqui, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície da terra. Eles foram dispersados, mas a Babilônia surgiu daqui. E depois as maiores tristezas vão surgir na Babilônia. Quando a Babilônia invade Judá, eles pegam as crianças, jogam para o alto e cortam as crianças com espadas no ar. As mulheres grávidas cortavam a barriga ao fio da espada. Aos idosos pisoteavam com os cavalos. E os jovens adolescentes bonitos e inteligentes levaram para a Babilônia para serem servos na Babilônia, Da onde foram lá, aquela turma lá para a Babilônia que Daniel relata, E eles, alguns se contaminaram, alguns se preservaram, e Deus restaurou a igreja. Então, irmãos, onde eu quero chegar?
Com a graça de Deus, queira Deus, a misericórdia de Deus, em breve teremos mais uma igreja presbiteriana do Brasil, organizada, CNPJ independente. Para que Deus está criando a nossa igreja? Que toda vez que você vier ao culto e olhar para isso, você lembre também dessa mensagem: amor a Deus, fazer o nome de Deus conhecido em toda a terra, amor ao próximo. Nós não podemos ficar parados com o sofrimento do próximo. Pode ser físico, pode ser espiritual, pode ser material, mas nós, ainda que não tenhamos condição, por sermos uma igreja pequena, de fazer tudo, ajudar todos, mas nós não podemos ficar sem fazer nada em face do sofrimento do próximo. Alguma coisa a gente tem que fazer. A gente não pode fazer tudo, mas alguma coisa a gente pode fazer e tem que fazer, entende? E até os confins da terra, porque até os confins da terra o nome de Deus precisa ser conhecido, e tem gente sofrendo até os confins da terra, amém? Então, que a nossa igreja, com a graça de Deus, possa se apegar a esses princípios, e Deus tenha misericórdia de nós, e nunca venhamos a ser uma torre de Babel, preocupado com a aparência, preocupado com o próprio nome, e esquecido do sofrimento do próximo, seja perto ou seja longe. Que Deus nos livre de sermos torre de Babel, amém? Ô misericórdia, porque olha, irmãos, vou ser sincero, muitas igrejas maravilhosas, muitas igrejas boas começaram com o princípio correto, e Deus abençoou e prosperou, e eles abandonaram o princípio. Então, que vocês que estão aqui, essa primeira geração dessa nova igreja, ajude a liderança a lembrar: nós temos um princípio. Não poucas igrejas começaram bem, abandonaram o princípio e viraram torre de Babel. Se você olhar as 7 cartas de Apocalipse, você vai ver essa realidade. Igrejas que começaram bem e se transformaram em torre de Babel. Vamos orar? Eu queria que você orasse nesse sentido: Deus, que o Senhor nos abençoe com toda a sorte de bênçãos que o Senhor quiser nos abençoar. Nós sejamos bênçãos para todas as pessoas que precisar, mas principalmente que jamais venhamos a ser uma torre de Babel, amém?